Como morreu Oscar Schmidt, o lendário Mão Santa, é uma narrativa que se entrelaça com a própria história de resiliência e paixão que ele demonstrou durante décadas nas quadras de basquete ao redor do mundo. Aos 68 anos, o maior pontuador da história do esporte deixou um vazio imensurável, não apenas pelo seu talento técnico inigualável, mas pela força de espírito que demonstrou até os seus últimos momentos. Oscar Schmidt faleceu em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo, após sofrer um mal-estar súbito que seu corpo, já exausto por uma batalha de 15 anos, não conseguiu superar. Ele foi levado ao Hospital Municipal Santa Ana, mas o coração que tantas vezes bateu forte diante de ginásios lotados e finais olímpicas, finalmente descansou. A trajetória que levou ao seu fim começou muito antes dessa tarde de sexta-feira. Durante mais de uma década e meia, Oscar travou uma luta pública e corajosa contra um tumor cerebral, diagnosticado em 2011. Ele enfrentou cirurgias delicadas, tratamentos intensivos de quimioterapia e radioterapia, e o fez com a mesma determinação com que treinava 1000 arremessos por dia após o fim dos treinos oficiais. Oscar nunca se viu como uma vítima, ele se via como um lutador. Mesmo quando a saúde começou a mostrar sinais mais severos de fragilidade, ele manteve o sorriso largo e o discurso motivacional que inspirou milhares de pessoas em suas palestras por todo o Brasil. Sua morte ocorre em um contexto de debilidade física que vinha se acentuando. No início de abril, a ausência de Oscar em eventos importantes já era sentida. Seu filho, Felipe Schmidt, o representou em uma homenagem no Comitê Olímpico Brasileiro, um gesto que simbolizava a passagem de bastão e o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à bandeira verde e amarela. O mal-estar que o levou ao hospital foi o capítulo final de um organismo que lutou bravamente contra uma doença implacável, mas que também carregava o peso de uma glória eterna. Falar de como Oscar Schmidt partiu exige recordar quem ele foi em vida, pois sua morte é o fechamento de um ciclo épico. Oscar Daniel Bezerra. Schmidt não era apenas um jogador, ele era uma instituição. Nascido em 1958 em Natal, ele transformou o basquete brasileiro em um fenômeno de massas. A imagem de Oscar, com a camisa 14, arremessando bolas de 3 pontos que pareciam guiadas por uma força divina, está gravada na retina de qualquer brasileiro que viveu as décadas de 80 e 90. Ele era o Mão Santa, apelido que ele mesmo, em sua humildade característica, rebatia dizendo que era mão treinada. O ápice de sua carreira, e talvez o momento que melhor define sua alma, foi a final dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987. Contra os Estados Unidos, em sua própria casa, Oscar liderou o Brasil em uma virada histórica. Ele marcou 46 pontos naquela partida, chorando em quadra enquanto destruía a aura de invencibilidade dos americanos. Aquele ouro não era apenas uma medalha. Era a prova de que o impossível era apenas uma palavra para quem tinha a coragem de arremessar. Oscar levou essa mesma coragem para os tratamentos oncológicos. Ele falava abertamente sobre o tumor, apelidando-o de "o bicho", e dizia que o bicho não iria vencê-lo no espírito. A longevidade de Oscar no esporte foi assombrosa. Ele participou de 5 edições dos Jogos Olímpicos, de Moscou, 1980, a Atlanta, 1996, tornando-se o recordista mundial de pontos em Olimpíadas, ultrapassando a marca de 1000 pontos. Ele recusou a NBA por diversas vezes, não por falta de talento, ele foi draftado pelo New Jersey Nets, mas por amor à seleção brasileira. Naquela época, os jogadores da NBA não podiam defender suas seleções nacionais, e Oscar não concebia a ideia de não vestir a amarelinha. Essa lealdade ao país o transformou em um herói nacional, uma figura que transcendia rivalidades de clubes. Nos últimos anos, mesmo com as limitações impostas pela doença e pelas sequelas das intervenções cirúrgicas, Oscar não parou. Ele se reinventou como palestrante, levando sua experiência de superação para o mundo corporativo e para jovens atletas. Sua voz, por vezes embargada pela emoção ou pelo cansaço físico, nunca perdia a firmeza ao falar de dedicação. Ele dizia que o sucesso era fruto de repetição e que ele nunca teve medo de errar, desde que tivesse treinado o suficiente para acertar na próxima vez.
O anúncio de sua morte, confirmado por sua assessoria, gerou uma onda de consternação que uniu o mundo do esporte. Estrelas da NBA, antigos companheiros de quadra, adversários que ele castigou com suas cestas e fãs de todas as idades, manifestaram sua dor. A nota oficial da família destacou sua resiliência e amor à vida, características que o mantiveram vivo muito além do que as estatísticas médicas previam inicialmente. Oscar lutou cada segundo, cada posse de bola da vida, como se fosse a última. O desfecho em Santana de Parnaíba encerra a presença física de um homem que se tornou gigante. A morte de Oscar Schmidt não apaga os seus recordes, nem o som da bola esticando a rede após um arremesso perfeito do perímetro. Ela solidifica sua lenda. O velório, realizado de forma reservada conforme o desejo da família, respeita a intimidade de um homem que, embora tenha pertencido ao povo brasileiro por 40 anos, agora retorna ao aconchego dos seus. Oscar deixa um legado de 49.737 pontos marcados ao longo da carreira, mas, acima de tudo, deixa uma lição de como enfrentar a adversidade com a cabeça erguida. Se nas quadras ele era o carrasco dos adversários, fora delas ele foi o símbolo da luta pela vida. Como morreu Oscar Schmidt é o relato de uma resistência final, de um guerreiro que decidiu que era hora de descansar após ter dado tudo o que tinha, e um pouco mais, pelo seu esporte e pelo seu país. O basquete perde seu maior ícone, mas o panteão dos heróis brasileiros ganha uma estrela que nunca deixará de brilhar. Sua partida deixa o Brasil em luto, mas com a certeza de que nunca haverá outro camisa 14 como ele. O Mão Santa agora faz seus arremessos em outra dimensão, deixando para nós a responsabilidade de honrar sua memória e sua incansável vontade de vencer.